Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Universo da Costura Cursos. Eu sou Lucielda Silva, professora de corte e costura, modelagem e costura criativa. E nosso vídeo de hoje é um passo a passo de modelagem e costura de uma blusa estilo camisa e com abertura polo. Essa peça tá maravilhosa e se você aí tá querendo acompanhar esse passo a passo da modelagem até a costura, vem comigo, vamos pro vídeo. E aqui para a modelagem dessa peça, vamos precisar de uma base de blusa, frente, costas e também a base da manga. Aqui eu vou usar uma frente sem a pence de busto. É uma peça mais solta, né, estilo camisa mesmo, então não é necessário usar a base com pence de busto. Eu já fiz a cópia aqui, tá? Dá uma adiantada. Vou iniciar aqui com a modelagem da parte frente. Essa peça era muito simples. A parte frente e a parte costa, nós não temos grandes alterações para fazer. Eu vou apenas precisar colocar aqui a minha folga de vestibilidade, que nesse caso eu vou colocar 2 centímetros, porque ela realmente é uma peça mais solta. Então, eu vou vir aqui na lateral e vou marcar os 2 centímetros e vou descer toda essa lateral com os 2 centímetros de folga. Faço até aqui a barra, depois eu venho com a régua reta, fecho aqui até a cintura, passo uma nova linha para a lateral e com a régua de curva eu faço essa parte aqui da barra. Fazendo aqui o complemento, ó, pra cava. Aqui para o comprimento geral da blusa eu não vou acrescentar. Mas aí quem gosta de uma blusa mais, com comprimento maior, né, estilo camisa mesmo, pode acrescentar também um pouco aqui no comprimento. No meu caso eu vou deixar desse tamanho que está mesmo. Vou só fechar aqui. Agora, eu só vou acrescentar aqui a minha margem de costura, que vai ser de 1 centímetro. Vou colocar assim, a mão livre mesmo, mas sempre lembrando, quem tiver qualquer dificuldade, você pode pegar a sua fita métrica, vai encostando aqui a fita e vai acrescentando a sua margem certinha, ok? Vou passar aqui para a parte costa. Na parte costa é a mesma coisa, vamos acrescentar aqui os 2 centímetros para a folga de vestibilidade, da mesma forma que foi feito com a parte frente. Finalizado aqui a parte costa, foi o mesmo processo lá da parte frente. Vou passar agora para a manga. E aqui para a manga, eu já estou aqui com o papel, já dobrei ele aqui. E vou posicionar aqui o meio da manga na dobra do papel. Posiciono assim certinho e venho fazendo o contorno. Feito esse contorno, eu vou abrir aqui a manga para fazer o desenho aqui do contorno frente, que é um pouquinho mais cavado. Posiciono assim, aberto o molde, e agora posso vir aqui desenhando, riscando o contorno da frente da manga. O comprimento, eu tirei a medida aqui no meu braço e ficou 40 centímetros. Então, eu venho aqui e coloco essa medida no meio aqui, ó. Marquei os 40. Aqui na lateral da manga, vamos acrescentar também os 2 centímetros de folga.
Se acrescentou lá na lateral da blusa, precisa acrescentar também aqui na lateral da manga. Aqui eu vou usar o esquadro, posicionar certinho aqui no centro da manga, para traçar aqui a barra. E aqui também vou acrescentar os 2 centímetros. Agora eu fecho aqui com uma linha reta mesmo. E assim tá pronta a manga. Vou só colocar agora a margem de costura, que vai ser de 1 centímetro aqui, dos dois, na cabeça da manga e na lateral. E aqui pra barra da manga eu vou colocar 2,5 centímetros. Tá pronta aqui a manga. Agora vamos passar para a modelagem da gola. É necessário tirar a medida do decote, da frente e das costas. Então, eu venho assim, ó, com a fita em pé. Tiro aqui a medida certinho, as costas aqui deu 8,5. Eu continuo aqui fazendo o contorno da parte frente, do decote frente. Agora ficou 20 e com essa medida eu vou acrescentar mais 3 centímetros. Esses 3 centímetros, ele é referente ao transpasse que vai ficar aqui na abertura depois de pronta. Então, vai ficar aqui 23 centímetros. Então, aqui no papel dobrado, nós vamos fazer um retângulo com essa medida de 23 centímetros e com a altura de 9. Essa gola ela é um pouquinho maior, por isso que eu vou fazer aqui com 9 centímetros. Então, vou já começar aqui fazendo o retângulo com o esquadro, posicionando na dobra do papel. Vou continuar aqui a linha. Coloco aqui a medida dos 23. Altura de 9. E já fecho aqui esse retângulo. Agora, do finalzinho aqui dessa linha, eu vou prolongar 1 centímetro. Aqui eu coloquei 1 centímetro, que é para fazer a inclinação lateral aqui da gola. Vamos marcar 1,5 centímetro aqui, a partir dessa primeira linha, no finalzinho da gola. E vamos marcar também subindo aqui, ó, 1,5 centímetro. Vamos marcar agora a metade dos 23, vai ser 11,5. E agora, usando a régua curva, eu vou fazer aqui uma linha curva até esse ponto dos 11,5. Vou fazer também o finalzinho aqui, ó, uma linha inclinando desse ponto até o 1,5 centímetro que eu marquei aqui pra cima. Então, encosto assim a régua. Aqui, observe que essa linha, ela passou no centímetro de acréscimo e subiu lá pro 1,5 centímetro. E agora, com a régua curva, eu vou fazer a linha aqui de cima, ó, da gola, posicionando lá no início e morrendo aqui, ó, finalizando mais ou menos na metade, como eu fiz aqui embaixo. E aí fica assim, tá pronta aqui essa gola. Vamos colocar só a margem de costura, que vai ser de 1 centímetro também. Tá pronta aqui a gola.
Vou fazer o retângulo para o molde da abertura e também a tirinha para o moldezinho da lapela, né? Essa lapelazinha que tem na manga. Aqui para a abertura, eu vou fazer um retângulo com a altura de 15 centímetros e com a largura de 9. Então, eu tenho aqui 15 por 9 e agora eu vou fechar aqui o retângulo. Então, ficou assim, aqui eu tenho a abertura. Não precisa colocar margem de costura aqui para abertura. Vou fazer a tirinha para a lapela da manga. Essa eu vou fazer com 16 centímetros. E aqui para a largura eu vou colocar 6 centímetros. Tá pronta aqui a abertura e a lapelazinha para colocar na manga. Esses aqui não precisa de margem de costura. E agora eu vou só recortar todas essas partes. Finalizado aqui o molde, cortei todas as partes, tá prontinho. Agora vamos pro corte da peça. E aqui para fazer essa peça eu vou usar esse tecido que é um cetim. É um cetim com um pouco de elastano, mas dá para usar vários outros tecidos também. Você pode fazer com crepe, você pode fazer com uma tricoline. Vou usar aqui o cetim, eu tenho aqui 2 metros, mas vai sobrar. A quantidade aqui para uma peça como essa seria de 1,5 metro. E aqui para o corte, eu vou posicionando os moldes. Aqui é uma peça fechada, tanto a frente quanto as costas. Então, eu faço uma dobra, posiciono a frente, depois faço uma outra dobra e posiciono as costas, tá? Vou cortando aqui certinho com a borda do molde, porque ele já tá todo com margem de costura. Vou colocando aqui os moldes e vou prendendo com alguns pezinhos. Mas, se vocês quiserem facilitar um pouco, vocês podem prender e fixar tudo com alfinete. Então, vamos lá acompanhar esse processo agora. Cortado aqui todas as partes da peça, agora vamos para a costura. E aqui para a costura, eu já adiantei algumas partes e vou explicar aqui para vocês quais foram
os passos que eu adiantei. Eu já colei entretela aqui na gola, colei só em um dos tecidos, só em uma parte. Colei entretela aqui na lapelazinha que vai pra manga. Então, eu fiz assim, ó, colei entretela, dobrei aqui, mais ou menos 1 centímetro, e dobrei ao meio e passei ferro. Porque, estando assim, já passadinho o ferro, vai facilitar muito para passar aqui a costurazinha de pesponto. Então, eu já fiz isso aqui com os dois. E outra parte que eu adiantei foi a parte aqui da abertura. Eu colei entretela, passei ferro dobrando ao meio e fiz essa marcação aqui, que é referente à abertura mesmo. Então, eu marquei da seguinte forma, ó, 1,5 cm aqui, a partir da borda. E aqui eu coloquei a altura que eu quero deixar a abertura. Quero deixar com 12, porém aqui eu marquei com 13 por conta da margem de costura. Então, eu já fiz isso também aqui com as duas partes. E eu vou iniciar aqui a costura justamente montando essa abertura. Aqui eu tenho a frente da blusa, dobrei também aqui ao meio, ó, certinho. Passei ferro para marcar a localização aqui da abertura. Então, ficou assim, marcadinho. Eu venho aqui com esses tecidinhos da abertura e vou prender com alfinete, ó. A borda do tecido, ela fica certinho com a marcação que tem aqui na blusa. Vou colocar aqui uns 2 alfinetes. E aí, eu vou fazer isso, vou posicionar aqui esse de um lado e esse aqui do outro. Posicionei aqui certinho, prendi com alfinete. Agora, eu vou passar a costura exatamente nessa marcação aqui, ó. Vou costurar em cima dessa linha que eu fiz com a caneta. Passado aqui a costura, é muito importante você parar exatamente aqui, ó, no finalzinho da marcação. É para isso que a marcação serve, para você não deixar uma costura aqui descer mais que a outra. Feito isso, agora eu vou cortar aqui o meinho. Venho abrindo assim. Paro uns 3 centímetros aqui antes do final e vou cortar para os cantinhos agora. Corto bem pertinho lá, ó, do final, para ficar dessa forma. Vou fazer o mesmo aqui com o outro lado. E aí, vai ficar assim. Cortei aqui, ó, bem próximo ao final. Agora, eu vou dobrar essas partezinhas aqui para dentro, ó. Virou, joga aqui para a parte interna, faz o mesmo aqui com a outra. Lembrando que aqui a blusa é feminina, então a parte que fica por cima é a parte aqui do lado direito. Primeiro eu coloco aqui um alfinete, ó, para prender o início, deixar aqui certinho. E agora eu venho aqui para dar uma arrumada no finalzinho aqui da abertura. Já tá certinho aqui o final, ó. É muito importante você observar para ver se não tem nada torto. A hora que ele tiver assim certinho, nós vamos passar agora uma costura aqui por dentro. Vamos passar uma costura nesse triângulo que sobra aqui, ó. Passei a costura aqui no finalzinho. Virando aqui pro outro lado, vai estar assim, ó. Aqui eu vou passar ferro certinho nesses cantinhos para ficar
bem assentado, mas antes eu já vou finalizar aqui por dentro, já vou fazer o acabamento. Vou aparar um pouco dessa sobra, cortando aqui. E essa sobra aqui, que é da abertura, eu dobro aqui e passo uma costura. E aí fica assim a parte interna, ó, já com o acabamento. Esse lado aqui, o finalzinho dela, eu vou passar no overlock depois. Agora eu já vou passar ferro para ficar bem certinho essa parte, para depois passar aqui o pespontozinho por cima. Aqui eu já passei ferro, ó, ficou assim, bem certinho. Agora eu venho com um pespontozinho aqui, bem na bordinha, e vou passar em toda essa volta aqui da abertura. Passado aqui o pesponto, ficou assim, ó, certinho. Agora eu já venho aqui para juntar com as costas e passar a costura no ombro e também nas laterais. Só juntando aqui, ó, direito com direito e passando a costura. E vou fazer o mesmo também com a lateral. Passado aqui os ombros e as laterais, eu vou passar agora para o detalhezinho aqui da manga. A lapelazinha aqui da manga, o passadinha ferro, assim, ela fica bem prática pra gente vir aqui e passar o pespontozinho em volta. Essas pontinhas aqui, a hora que eu for costurando, eu empurro pra dentro, assim, com a pontinha da tesoura, pra elas não ficarem com um acabamento feio, assim, saindo. Passado aqui o pesponto, ó, ficou assim. Vou fazer o mesmo aqui com a outra. Prontinho aqui, já passei a costura nas duas e eu já vou colocar aqui na manga antes de costurar a manga na blusa, porque fica mais fácil aqui a gente posicionar ele com a manga aberta. Eu passei ferro marcando o meio aqui da manga e eu vou costurar ele aqui com a distância de 12 centímetros. Então, eu venho aqui, ó, faço a marcação, 12 centímetros, posiciono dessa forma, com a pontinha aqui pra cima, pra cabeça da manga, porque depois eu posso virar e passar uma costura de acabamento. Passado aqui, ó, a primeira costura, agora eu vou virar ele pra barra e passar um pespontozinho escondendo a sobra que tá aqui dentro.
Ficou dessa forma, ó, o acabamento. Aqui depois ele vai vir aqui pra cima para colocar o botão. Então, eu vou fazer isso mesmo com a outra manga. Costurado aqui na outra manga, eu já venho aqui para fazer o fechamento da lateral dessas mangas. Passado aqui as laterais, eu vou passar aqui para a montagem da gola. Aqui para a gola, ó, eu vou colocar aqui uma parte sobre a outra, direito com direito, e vou iniciar passando a costura aqui em volta da gola. Passado aqui a costura, eu vou recortar esses excessos aqui nas pontinhas. E agora é só desvirar. Essas pontinhas aqui eu sempre puxo com a ajuda de um alfinete. Para que fique bem certinho, com um bom acabamento, né? Porque a gola ela fica bonita quando a ponta aqui fica bem certinha. Certinho aqui, ó, ficou assim. Agora eu vou passar ferro nessa gola. E aproveitando, eu já vou passar aqui os acabamentos lá na overlock. Passado aqui o acabamento lá no overlock, passei ferro na gola também. Agora, para colocação da gola aqui no decote, eu vou pegar essa parte aqui, ó, que tá sem a entretela, posicionar aqui certinho no início da abertura. Vou colocar aqui alguns alfinetes, só nessa parte aqui, ó, que está sem a entretela. E aí, eu venho colocando assim, posicionando aqui certinho no decote e colocando alfinetes até chegar lá do outro lado da abertura. Colocado aqui os alfinetes certinho, agora eu venho aqui para a máquina e passo a costura. Passado aqui a costura, ó, ficou assim. Agora eu venho aqui, ó, dobrando essa margem de costura da gola e vou colocando alfinetes aqui, posicionando bem certinho a dobrinha em cima da costura. Colocados os alfinetes, ficou assim. Quem preferir pode alinhavar também. Agora eu vou vir aqui com uma costura bem na bordinha para fazer o pesponto. Vou iniciar aqui pelo ombro, e aí eu vou fazer uma volta completa até chegar aqui no ombro novamente. Passado aqui o pesponto, ficou assim, ó, aqui do outro lado também. E aqui em cima eu fiz mais larguinho. Agora eu vou para a colocação das mangas. Aqui para as mangas, antes de colocar, eu vou passar as duas costurinhas aqui, ó, na cabeça da manga, para fazer um leve embebimento. É como se fosse passar um franzido, só que não precisa franzir.
Passei a primeira costura, vou passar mais uma. Agora eu vou puxar aqui um pouquinho, separar essas duas linhas, ó. Puxo aqui um pouquinho e espalho. Não vai ficar franzido, é só para formar aqui essa curvinha do ombro. Só para formar aqui, ó, essa pequena curva que fica do ombro. E agora eu vou colocar aqui na blusa. Para colocar aqui na blusa, é importante observar se o lado está correto, ó, porque o lado aqui mais cavado da manga precisa ficar para o lado frente da blusa. Para colocar, eu encaixo a manga aqui por dentro, ó, dessa forma. Encontro aqui uma costura com a outra, a costura lateral aqui a lateral da manga com a lateral da blusa. Vou prender com alfinetes. E aí venho costurando, encaixando a manga na cava. Colocado aqui essa primeira manga, ficou assim. Agora eu vou repetir isso mesmo aqui para outra manga. Colocado aqui a outra manga, agora eu vou fazer a barra. A barra eu vou fazer simples aqui, eu vou só dobrar os 2,5 centímetros e passar a costura. Finalizado aqui a barra da manga, agora eu vou vir para a barra da blusa, só dobrando aqui, ó, 1 centímetro e passando a costura. Finalizado aqui a barra, agora eu vou passar o overlock aqui, ó, na parte da manga que ficou. Vou colocar os botõezinhos também, passa ferro e volto para mostrar essa peça pronta. Bem, aqui está a peça finalizada, esse foi o resultado final. O detalhezinho aqui da gola um pouco maior e também o detalhezinho aqui na manga, ó, com o botãozinho. Eu amei esse resultado, eu espero muito que você tenha gostado também. Se você gostou, não esquece de se inscrever no canal, compartilhar o nosso vídeo, deixar um curtir. Aí também ativa as notificações para você ser avisado sempre que a gente postar um vídeo novo por aqui. Muito obrigada por ter assistido e até o próximo vídeo.